Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Dev Analytics. No nosso último vídeo nós falamos sobre bancos de dados, né? Eu acabei levantando uma hashtagzinha lá pedindo para o pessoal que quisesse entender sobre Data Warehouse para poder comentar sobre essa hashtag. Então, editor, coloque aí em algum lugar os pedidos, tá? Então, devido aos pedidos, o tema de hoje que nós vamos falar, até para poder já dar sustentação sobre o nosso curso introdutório da linguagem SQL, a gente vai falar um pouco sobre Data Warehouse, tá? Mas antes disso, tá? Se você já tá, como é que eu posso dizer, ansioso por esse curso, já vai deixando esse like, porque também esse conteúdo ele é relevante. Entender o que é banco de dados, entender o que é Data Warehouse é muito importante, então deixa o seu like aqui. Além disso, né, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, para que possa receber esse conteúdo, né, notificação ali, pintar um pluk. Ah, chegou o vídeo novo do canal Dev Analytics. Ah, é um novo curso de SQL. Tá, então eu vou ver, né? Ou um novo curso de Python, ou qualquer outra coisa que eu aqui, cabelo branco aqui, Mercúrio da Marvel. Ou nem tanto, né? Que eu sou meio devagar, né? Então, enfim, eu não vou entrar muito nesse... Então, toda vez que você vê um novo conteúdo, você vai conseguir acessar aqui. Além disso, compartilhe com seus amigos, né? Aquela pessoa que quer mudar um pouco de vida, que quer passar a trabalhar na área de dados, na área de desenvolvimento. Eu acho que a sua ajuda é muito essencial, então você vai estar se ajudando, se inscrevendo no canal para receber as notificações assim que a gente lançar conteúdo novo. A gente está sempre lançando conteúdos novos e tu pode ajudar também o seu colega, o seu coleguinha de trabalho que quer dar uma guinada, quer dar uma virada na vida. E olha só, 2022 eu nem preciso entrar aqui em site, você pode ir aí no LinkedIn, pode ir no Google, qualquer outro lugar e pesquisar sobre vagas, né, oportunidades dentro da área de programação, dentro da área de dados, dentro da área de análise de dados. Vocês vão ver que, olha, tá chovendo emprego realmente, eu não estou fazendo isso aqui simplesmente para poder chamar o pessoal, é verdade realmente, é só dar uma googada aí, tá? Googlada. Enfim, não sei. Bota o pan. Não sei, mas dá um Google aí que você vai achar. Então, bora lá então. Vamos falar sobre Data Warehouse, né? Data Warehouse, eu vou acessar aqui, ó. Primeiro, vamos na Wikipedia, né? Wikipedia, enfim. A Data Warehouse, ou mais conhecido como armazém de dados, ele é um banco, né? Porque a gente pensa comigo aqui, né? Existe o banco que tu normalmente utiliza lá, que tu quer ter acesso, que é o banco do teu ERP, que normalmente dá problema quando tu vai lá consultar diretamente esse banco, né? Por quê? Porque ele é um banco de dados transacional. Ele foi feito, na verdade, para poder suprir as necessidades do sistema ERP que vocês estão utilizando aí na empresa. Então ele não é otimizado para queries analíticas. Quando a gente precisa ter uma visão do todo, né? Juntar as informações, ele não vai performar, porque ele foi feito única e exclusivamente para ser performático para aquela caixinha, né? Então o sistema ele vai lá, cadastra uma venda, cadastra um estoque, ele está apropriado para aquele tipo de coisa. Inclusive ele bota depois a sigla aqui, o editor, OLTP, Online Transaction Process, não é protocol, é process. Então ele é uma engine voltada para transações, então inserir dado, remover dado, então atualizar dado, então ele é feito para isso. Então ele, inclusive, se vocês olharem dentro, né, aqui dentro da Wikipedia, ele fala aqui, ó, ele utiliza a norma, sistemas de base de dados transacionais utilizam a normalização. Vou levantar outra hashtag, mas essa daí só se vocês quiserem saber, porque não diz muito, até diz, né? Dentro da nossa área de Data Warehouse, mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre normalização, né, que aí está dentro de um contexto mais de banco de dados transacionais, bota a hashtag normalização, né? Então, só para ver se a galera está interessada em saber o que é uma normalização. Normalização de dados, o que eles vão fazer? Eles vão distribuindo, eles vão criando novas entidades ao ponto que essas entidades elas tenham a menor redundância possível do dado, né? Então, eu não tenho a replicação do mesmo dado. Então, por isso que o banco de dados transacional, para ERPs, ele se olhar bem assim, é aquele emaranhado de tabelas. Às vezes,
para poder pegar a informação de venda, tu tem que juntar 5, 6, 10 tabelas para poder ter uma informação ali sobre venda. Isso tudo por causa da normalização. E eles utilizam então OLTP, Online Transactional Process, né? E já o Data Warehouse, ele é um banco de dados orientado ao negócio, né? Ele foi feito apropriadamente para poder dar velocidade ao negócio, ao business, né? Então, ele foi feito para poder trazer informação para os gestores. Então, para um gerente, para um diretor, para um CFO, para um CEO, né? Para quem quiser analisar o dado de uma forma abrangente. E, então, ele é orientado a negócio. Então, essas tabelas que normalmente são normalizadas em bancos de dados OLTP, dentro do banco de dados do tipo Data Warehouse, ou seja, armazém de dados, eles são desnormalizados, ou seja, todas aquelas 10 tabelas que eram precisas para poder juntar, para formar informação de venda, ela é feita criando apenas uma entidade de venda, uma entidade única. Pontos negativos sobre isso, ou melhor, vamos olhar pelo lado cheio do copo, né? Então, ponto positivo aí, a gente tem uma forma mais fácil de analisar o dado. Eu já vou falar sobre pontos positivos, mas eu estou falando só dessa abordagem de normalização, né? Pontos negativos, a gente tem um pouco mais de replicação desse dado, né? Porque esse dado ele vai estar, às vezes, sendo replicado e aí a gente aumenta a redundância de dados. Então, só para falar aqui sobre Data Warehouse, né? Ele é criado, né, para grandes volumes de dados também, ele é otimizado dentro do quesito de obtenção do dado, de requisição do dado, ele foi feito para ser otimizado na questão de busca dessa informação e ele foi feito para dar principalmente o suporte a informações estratégicas que possam gerar insights para a tomada de decisão. Então ele ajuda os gestores a tomar decisão baseada em dados e não baseado em especulações, né? Então olhando aqui, né? Voltando, né? Data Warehouse é um armazém de dados. Ele foi criado para resolver problemas de negócios, né? Como eu falei. Ele acelera a tomada de decisão, uma vez que a gente consegue condensar dentro desse armazém de dados fontes de dados que até então não se comunicavam, né? Quando a gente está falando sobre ERP, o ERP está trabalhando com uma base transacional daquele ERP. Então, se eu tenho um ERP voltado para vendas, ele não vai se conversar com um ERP de, sei lá, um sistema de RH, um sistema de contábil, ou até mesmo com CRM, né? Então, ele não vai fazer essa interligação. O que vai fazer isso, na verdade, vai ser o Data Warehouse. Aí é onde a gente tem um ganho enorme na velocidade da tomada da decisão, uma vez que os dados já estão todos ali condensados num único só lugar, né? Então, até eu estou entrando já no terceiro tópico aqui, que ele centraliza as informações, traz diversas fontes, sejam elas, eu já vou mostrar a arquitetura, vocês já vão ver direitinho como é que funciona, tá? Mas traz de várias fontes, transforma isso tudo num único repositório, né? Uma única fonte de dados, que é o quarto ponto aqui, que é a área onde todos os setores da empresa vão poder acessar, né? E ele é também orientado às pesquisas, né? Então a gente consegue pesquisar ele com uma velocidade muito maior do que um banco de dados transacional que foi feito mais para operações de inserção e de alteração e de exclusão do que para consultas, né? Então esses são os primeiros pontos que eu posso dizer aqui sobre Data Warehouse. Podemos seguir aqui sobre os benefícios de um Data Warehouse, né? A gente tem os históricos de dados. Então, com Data Warehouse, como a gente está buscando esses dados de vários lugares, tem alguns sistemas que às vezes não gravam o histórico, né? Tem algumas informações que às vezes não tem o histórico, a foto daquela informação naquele determinado momento. A partir do momento que tu tem isso gravado num único repositório de Data Warehouse, tu consegue criar os chamados snapshots, ou seja, começa a criar o histórico daquele dado, mesmo que a fonte não grave o dado. Claro, para fontes de dados que a gente já tem o histórico, isso não seria um problema, mas para as que não são, é uma solução a implementação de um Data Warehouse, tá? Outro benefício que a gente pode ver aqui muito é a integração com vários sistemas, como eu falei com vocês. A gente já vai ver aqui na arquitetura que a gente utiliza uma etapa de ETL, dentro dessa etapa de ETL existem ferramentas que permitem essa integração entre vários sistemas.
Além disso, né, a gente consegue padronizar o dado, né, porque a gente está trazendo isso para um único repositório, a gente consegue definir um padrão para sempre chegar esse dado dessa única forma. Então, com isso, a gente tem uma organização consistente desse dado, uma maior performance para consultas analíticas, né? Então, se eu quiser dar um count, ou melhor, um SAM em vendas visto pela ótica de departamentos, né, da empresa. Então, eu consigo, ou sei lá, sobre áreas de venda, né? Eu consigo ter uma performance muito maior para esse tipo de query analítica do que se eu fizesse isso dentro de um banco de dados transacional. Entendeu por que às vezes, se tu fizer uma consulta desse tipo num banco de dados transacional e em produção, o risco de fazer esse RP cair é muito grande? Pense nisso, né? Então, por isso que às vezes a gente vai falar sobre, quero ter acesso ao banco de dados. Mas tu quer ter acesso ao banco de dados transacional em produção? Isso é feio, tá? Não faz, não pode fazer isso, tá? Não. Então, o que a gente faz normalmente ou esse banco transacional ele libera essas consultas provavelmente no período da noite, onde o sistema não está sendo utilizado e tu não vai afetar esse banco de dados, ou então é criado views, né, dentro desse banco de dados transacional, da qual as rotinas de ETL conseguem buscar essa informação para o Data Warehouse, tá? Então, mas isso a gente pode, se vocês quiserem, peçam também dentro dos comentários aqui, se vocês querem entrar um pouco mais, deixe o seu comentário aqui, para a gente poder ver se a gente se aprofunda um pouco mais nesses assuntos, tá bom? Além disso, voltando aqui para os benefícios, né? A gente tem agrega valor dessa informação, uma vez que eu estou buscando informações de vários lugares, o que pode ajudar, talvez, em metodologias de uso de alguns tipos de sistemas, ou seja, CRMs, né? Que a gente está tendo aquele contato com o cliente, está fazendo prospecção, está fazendo ali toda aquela etapa de venda utilizando CRMs. Essas informações do Data Warehouse, se souber utilizar da forma correta, pode servir e muito para esse tipo de operação, tá? Então, seguindo aqui, ó, eu já mostro como é que é a arquitetura de um Data Warehouse, né? Então aqui, ó, nós temos aqui todas as fontes de dados, claro que não estou dizendo todas, né? Eu estou botando aqui o que a gente normalmente encontra de opções de dados para buscar e centralizar num Data Warehouse, né? Então, normalmente a gente tem informações que às vezes a gente tá sendo geradas pelo um sistema operacional, né? Às vezes tem um sistema operacional de um servidor que gera alguma informação sobre telemetria, alguma coisa nesse sentido, logs, às vezes logs de acesso, enfim. Nós temos os ERPs, né? Então hoje tem ERPs muito complexos que acabam entregando informações dentro de várias gamas ali, de vários setores da empresa. Então a gente pode buscar essas informações, né, utilizando ferramentas adequadas, ferramentas de ETL, né? E aí nós temos os CRMs também, que a gente pode coletar essas informações da web, tá? Então o que acontece hoje é que esses RPs, inclusive CRMs, a tendência com o passar dos tempos, e hoje já é praticamente uma realidade, todos esses sistemas irem para a nuvem, né? Indo para a nuvem, o que a gente está falando? A gente está falando de dados na nuvem, na web. Então, a gente pode buscar isso de que forma? A gente não vai chegar lá, acessar, por exemplo, um OMIE da vida, pedindo, homem, abre aí a senha do banco de dados teu aí para eu poder buscar as informações. Eles vão olhar para ti e vão rir da tua cara, né? Então, o que acontece normalmente? Integração entre APIs. É isso que acontece. Então, o dado da web normalmente é transacionado através de APIs. APIs, a gente já tem um monte de conteúdo. Eu vou deixar aqui um card ou vários cards sobre conteúdos de API. Inclusive, esse canal ele é especializado em falar sobre APIs. Daqui a pouco, eu não vou dar spoiler, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ter muito material falando sobre, tá? Então, segura aí a ansiedade, porque daqui a pouco a gente vai falar muito sobre APIs, que é uma realidade hoje em dia. Então, mas voltando aqui, foco no material, né? Então, web é uma das coisas que a gente acaba utilizando muito, principalmente agora com o software as a service, né? Os SaaS, chamados assim, né? O OMI, inclusive, é um software as a service, Bling, HubSpot, enfim, Pipedrive. E também nós temos aquela rotina que é Flat Files, né? Que é aquele arquivinho de TXT, CSV, XLS e lá vai, né? Que tem lá em diversas áreas da tua empresa. Tu pode condensar tudo isso utilizando uma ferramenta de ETL, em um processo de ETL. Processo de ETL também, se você quiser saber, eu vou levantar um monte de hashtag hoje, tá? Bota ali hashtag ETL, vamos falar como é que funciona normalmente as etapas de um ETL, né?
que quer dizer extract, transform e load, né? Então a gente vai lá, faz a extração, a transformação desse dado, deixa ele redondinho e bota eles lá dentro do Data Warehouse. Até tem aqui, acho que 3 camadas, né, que são alusões ali ao ETL, né, Raw, Treated e Summary. E se você, então, bote ali a hashtag, né, ETL, se você quiser saber um pouco mais sobre isso. E a partir do momento que eu tenho esse Summary aqui, que são realmente um modelo de dados que possa ser consumido pelas áreas da empresa, eu posso acessar aqui de diversas formas. Isso aqui pode ser utilizado por N ferramentas de visualização de dados, Power BI, Tableau, ClickView, Superset, Looker, Metabase, enfim, tem uma par de ferramentas que podem ser utilizadas. Além disso, esses dados podem ser utilizados também para rotinas de machine learning. Eu posso criar um modelo de dados a partir de um dado já bem tratado dentro de um data warehouse. E hoje em dia, já estão se falando no conceito inverso, que é o ETL ao inverso, né? Que é o dado tratado servindo para poder prover as aplicações aqui do nossos services, né? Quando eu falei ali que eu posso talvez utilizar o meu dado do Data Warehouse com rotinas do CRM, é mais ou menos esse conceito que eu estou falando para vocês. Quiser saber mais também, deixa ali o seu comentário, tá? Além disso, eu estou falando sobre Data Warehouse. Existe N conceitos hoje em dia. Hoje em dia tem Data Lake, tem Data Lake House. Então, de novo, comentário, estou sendo repetitivo, mas é verdade. Tem muito conceito que a gente pode abordar aqui no canal. Seguindo aqui então, né? Finalização. Data Warehouse normalmente leva em consideração uma modelagem dimensional. Eu venho falando aqui sobre fatos e dimensões em alguns vídeos, eu já falamos sobre Surrogate Keys, né? Então ele é um modelo lógico, né? Um modelo que foi desenvolvido para poder melhorar como é que eu posso dizer, o entendimento, né? Um modelo mais simplificado, né? Que tem alta performance, porque aqui a gente está trabalhando com a ideia de otimizar o dado. E ele tem uma simetria ali, ele tem inclusive uma ideia de trazer aquele dado modelado, aquelas fatos e dimensões para o contexto igual ao contexto do negócio, né? Quando tu vai olhar a tua empresa, tu vai ver as áreas da empresa. Então é mais ou menos isso, a gente está tratando os dados, as métricas, né? Os KPIs, dentro de óticas que são as dimensões que qualificam esse dado, que parecem muito com os KPIs de uma empresa. Então eu tenho lá a meta de marketing, mas a gente tem o setor de marketing, a gente tem as informações inerentes de marketing, enfim. Então ele leva mais ou menos esse conceito. E olhando inclusive para esse modelo de dimensão, né, que todo mundo fala, o cubo analítico, né, o OLTP. Não, OLTP não, OLAP, bota aqui então, OLAP, Online Analytical Process. Que é como eu falei para vocês, o banco de Data Warehouse, ele foi feito para a camada de negócio, ele foi feito para a gente poder criar queries analíticas. E para a gente montar esse modelo, é muito levado em consideração o modelo dimensional e com isso tem algumas terminologias que eles falam o cubo dimensional, né? E aí todo mundo fala, poxa, é um cubo, mas normalmente são tabelas lá, né? Tem uma tabela lá, uma dimensão tempo, tem uma dimensão produto e uma dimensão lojas. Na verdade, esse conceito de cubo dimensional está aqui exatamente nessa imagem aqui, ó. Eu consigo ver, ó, só explicando para vocês, né? Eu consigo ver o produto, pense nesse cubo aqui, né? Então aqui do lado do produto, desse lado do cubo mágico aqui, eu tenho todas as informações do produto. Produto 1, produto 2, produto 3. Perfeito? Aqui eu tenho o tempo em que, vamos pensar que a gente está falando sobre venda de produtos durante o tempo e também olhando pela ótica de lojas, né? Então eu tenho aqui o tempo, então aqui o dia 1, dia 2, dia 3, assim vai, tá? E desse lado nós temos a loja, né? Então a gente tem um produto 1 vendido pela loja 1, produto 2 vendido pela loja 1, ou do produto 3 vendido pela loja 3. A mesma coisa eu tenho aqui, ó, o produto 1 vendido pela loja 2, então é assim que funciona o cubo multidimensional. E a intersecção entre todas essas informações, vamos olhar assim, ó, o cubo mágico tem algo aqui no meio dele que é o que segura o cubo, né? Que faz tu girar ali, que é o que monta toda aquela estrutura ali daqueles quadradinhos. Então, a intersecção nada mais é do que a métrica que estás vendo. Então, se estás vendo vendas, é como se ela estivesse aqui no centro de tudo.
E é assim que funciona um cubo dimensional. Às vezes o pessoal fala, poxa, mas por que cubo dimensional? É dentro dessa analogia que a gente tem para poder representar a informação sobre um cubo dimensional, perfeito? E aí, só passando rapidamente, né? Nós temos aqui modelos dimensionais, que são as fatos e dimensões. Então a gente tem normalmente uma ou mais fatos. Fatos, eu já vou explicar para vocês o que é, mas normalmente as dimensões são vinculadas às fatos, elas têm relacionamento entre as fatos, né? Então a gente tem aqui, representando esse cubo aqui, né? A gente tem a DIN produto, né? A gente tem a DIN lojas e a DIN tempo, e no meio o fato vendas. Então, sabe aquela representação que eu acabei de falar para vocês? É exatamente isso aqui. Eu tenho no centro aqui todas as minhas métricas, né? Então a venda está aqui no meio, e aqui na dimensão produto eu tenho a informação sobre produto, né? Como eu também tenho na dimensão tempo a informação sobre tempo, né? E a informação sobre lojas aqui, tá? Então, só para mostrar também que existe, né? As fatos, né? Explicando, ou melhor, as dimensões, né? As dimensões são as informações, e assim, ó, se vocês quiserem, de novo, deixe o comentário aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre modelos dimensionais, deixe o comentário aqui, tá? Dimensões nada mais é do que a informação que classifica um dado, né? Então, uma categoria, uma descrição, tamanho, peso. Aqui no conceito de lojas, o nome da loja, o departamento ou localização, né, o endereço. E a dimensão do tempo, eu tenho a data, o ano, o mês, o dia. E lá dentro da fato, como eu falei, mostrei ali a intersecção, né? São todas e podem ver, né? Eu tenho um identificador em cada uma das tabelas, e lá na minha fato eu contenho todos os identificadores dessas entidades, né? Dessas dimensões. Então eu tenho, além dos identificadores, eu tenho também as métricas. Então eu tenho quantidade, por exemplo, que foi vendida, e o valor que foi vendido. Então, essa ideia de cubo está sendo representada justamente em entidades, em tabelas, né? Então é onde eu consigo ter um modelo dimensional. E dentro dos modelos dimensionais, né, nós temos aqui também o modelo Star Schema, né, que é o modelo estrela que o pessoal fala, e a estrela justamente por causa desse desenho aqui, né? Nós temos uma fato que se conecta às dimensões, né? Então eu posso ter N dimensões aqui, né? Aqui a gente bota 5 para ficar o desenho de uma estrela, mas eu posso ter 2, posso ter 3, posso ter 50, enfim, tá? E também temos o modelo Snowflake, né? Ou conhecido como flocos de neve, aonde eu também tenho uma fato, ou fatos, eu posso ter fatos também, tá? Mais de uma fato. E aí aqui eu tenho as dimensões primárias, que são conectadas à minha fato, mas eu também tenho as minhas dimensões auxiliares, que estão conectadas às dimensões que fazem ligação com a fato, né? Então aqui, por exemplo, ó, tenho a DIN cliente conectada a DIN endereço, na DIN tempo eu tenho DIN ano, mês e dia. E aí tu vai me dizer, por que isso, Rafael? Lembra que eu falei sobre normalização, né? Então, o fluxo de neve ele tem esse conceito de diminuir a redundância do dado, né? De, por exemplo, DIN tempo, eu não tá tendo dado redundante, né? A partir do momento que eu tenho aqui a fato, minha concentração maior de registros, eu posso ter datas duplicadas aqui, que eu posso ter venda de 2 produtos no mesmo dia, então essa data teoricamente estaria duplicada aqui, né? Dependendo do chaveamento que a gente fizer aqui, né? Ou melhor, eu posso ter uma data ali, mas eu posso, por exemplo, ter um identificador aqui, que seria qualquer coisa do tipo um ID sequencial, e aqui eu quebrando por entidades, pequenas entidades do ano, aqui o ano, né, a informação sobre ano, porque uma dimensão tempo eu teria a data, o ano, o mês, o dia da semana e assim vai. Essas informações sobre ano, por exemplo, se eu estou pegando 2 anos ali, datas de 2 anos, eu vou ter os anos replicados ali, né? Eu tenho 2022 replicado por no mínimo 365 dias, né? Então, essa forma aqui de fazer o Snowflake é fazer com que a redundância caia, né? Então, aqui eu teria uma data só, né? Teria, por exemplo, hoje que dia? Hoje é dia 24 de abril, né? Então, eu teria dia 24 de abril, na tabela aqui seria uma data só, olha só, uma data só. Aqui na dimensão ano, eu teria somente um ano, que seria 2022. Independente de quantas datas de 2022 tivesse aqui. Aqui eu teria um ano somente. No mês também, um ano somente, abril. E aqui no dia de 1 até 31, entendeu? Então, é uma forma que eles têm de diminuir
a redundância, porém, tem que pensar muito bem, tá? Porque esse modelo aqui ele é mais simples, ele é mais fácil para os usuários, né? O modelo Star Schema ele é um modelo mais fácil para que a gente possa consultar um usuário de negócio, né? Aquele analista de negócio, analista de área, né? De consultar. É muito mais fácil, mais intuitivo a gente utilizar esse modelo e até a redundância que a gente tem aqui, ela é mínima, tá? Porque o grande maior concentração de replicação do dado está na fato, né? A gente tem redundância aqui? Tem, né? Porque, por exemplo, dia em tempo vai ter o ano, como eu falei para vocês, o ano, o dia, isso vai repetindo. Só que não é algo que acaba tendo uma perda de... Pelo contrário, a gente tem um ganho maior de respostas nas consultas feitas com essa ótica. Já aqui, a gente tem que pensar, poxa, se a gente vai utilizar uma ferramenta de visualização de dados, essa informação aqui, para trazer o ano daqui, ela já vai ser um pouco mais custosa, porque eu não vou ter uma relação direta da fato com a din tempo. Eu tenho que ter uma relação entre a fato, din tempo, que vai buscar lá o ano, entendeu? Então, dependendo da engine ali da ferramenta, isso pode ser custoso. Se tu vai utilizar SQL, pior ainda, porque tu vai ter que fazer joins aqui. E aí, isso acaba impactando diretamente no tempo de resposta dessas queries. Tu ganha em espaço do teu banco, porque tu não vai estar replicando a tua informação como replicaria talvez aqui, né? Embora isso aqui já é muito mais performático do que um único tabelão que trouxesse a venda junto com o produto, com o cliente, tempo e assim vai, né? Só que tu perde justamente na resposta, né? No tempo de resposta dessas queries. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, que isso é um assunto complexo, tá? Isso é um assunto que demanda muita discussão. Tem gente que às vezes é pró Snowflake, tem gente que é pró Star Schema, enfim. Deixa o seu comentário aqui que a gente pode entrar numa discussão muito legal sobre isso. Com isso, tá? Eu acho que a gente consegue fechar o entendimento de Data Warehouse. Então, de novo, né? O conceito básico, eu falei pra caramba aqui, falei um monte de conceito, um monte de buzzwords aqui e que talvez não tenha entendido a finalidade. Data Warehouse é um armazém, é um repositório, é um banco de dados que concentra vários tipos de fontes de dados vindo de diversos lugares, sejam ele ERPs, CRMs ou arquivos, dados da web ou arquivos estáticos, condensados num único lugar e modelados de uma forma que proporcione velocidade nas suas consultas e que façam o dado ele ser mais fácil de acesso para usuários finais, para aquele analista de contabilidade, para aquele analista do financeiro, tá? Então, ele serve basicamente para isso. Se você gostou desse conteúdo, né, já deixa o seu like se você ficou até aqui. Poxa, no mínimo que tu tem que fazer é dar o likezinho aqui e se inscrever nesse canal, né? E se vocês quiserem todos esses buzzwords que eu acabei falando nesse vídeo, deixa o comentário aqui também. Esse vídeo aqui, vou botar de novo, bota de novo aqui, editor. Foi por causa desses comentários que a gente acabou trazendo essa informação, esse vídeo aqui, né? Então, você sabe que você tem voz ativa dentro desse canal. Então, nada melhor do que comentar. Não fique com vergonha, comente aqui, tá? E eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima... Eu ia falar próxima aula, mas no próximo vídeo, tá bom? Valeu!